A fazenda de Dona Eulália localizava-se em uma região do interior do Brasil onde as grandes plantações de milho, soja e algodão formavam um mar verde contínuo. Era uma terra antiga, herdada de seu avô, que a receberá como recompensa por serviços prestados ao Estado décadas antes. Para quem passava pela estrada de terra e contemplava os campos, tudo parecia bucólico. O casebre de madeira pintada de branco, as cercas de arame farpado já envelhecido, as árvores frutíferas próximas à casa principal. Ninguém jamais imaginaria que dentro daquela casa vivia uma senhora de 72 anos, firme no passo, dotada de uma coragem fora do comum, que escondia uma história surpreendente de força e lealdade ao serviço militar. Dona Eulália, em sua rotina, acordava antes do sol despontar no horizonte. O café fresquinho exalava o aroma pela cozinha simples, de piso de cimento queimado, enquanto ela preparava o de jejum. Pão caseiro que sempre gostara de assar na noite anterior, queijo que adquiria de um pequeno produtor vizinho, eventualmente um ou outro doce feito com frutas da estação. Quando terminava de comer, sua primeira tarefa era visitar o curral onde guardava algumas cabeças de gado, pois sempre se certificava de que tudo estava no devido lugar antes de iniciar o dia de trabalho. Muitos se perguntavam como uma idosa, sozinha, conseguia dar conta de uma propriedade daquelas. Alguns acreditavam que ela tinha algum empregado secreto que só trabalhava de madrugada. Outros apostavam que havia dinheiro suficiente para contratar ajuda ocasional, mas a verdade é que Dona Eulália era tão obstinada em manter as coisas sob seu controle que não permitia que estranhos se intrometessem na fazenda. Tinha receio de confiar em pessoas de fora, talvez pelas tantas histórias que colecionara ao longo da vida e que ninguém mais conhecia em detalhes. Seu passado era um enigma para os poucos vizinhos. Ela nunca fora de falar muito sobre si. Preferia ouvir os dramas, alegrias dos outros e, no máximo, contar casos engraçados sobre juventude, sempre omitindo os fatos mais relevantes. Se alguém tentava conduzir a conversa para seus tempos na cidade grande, ela desviava habilmente do assunto. Havia, porém, um canto em seu quarto onde guardava caixas de recordações que não ousava descartar, fotos antigas, recortes de jornais amarelecidos, medalhas sem brilho que sustentavam histórias de coragem e dor. Em certas madrugadas de insônia, Dona Eulália abria aquelas caixas, passando os dedos enrugados por cima das fotografias que mostravam um grupo de homens fardados, segurando armas, carregando expressões graves. Ela era a única mulher naquela tropa, escondida atrás de um olhar jovem, mas decidido. O logotipo bordado nos uniformes, inconfundível para qualquer carioca, era o do BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, mas de uma época em que muito pouco se sabia oficialmente sobre suas atuações. Eram tempos sombrios, e ela evitava lembrar de detalhes que só se revelavam em seus pesadelos. Durante todos os anos que passou naquela fazenda, nunca teve problemas sérios de invasão ou mesmo atritos com movimentos sociais. Porém, o Brasil enfrentava uma crise econômica e social profunda, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, ganhava cada vez mais adeptos. As marchas e ocupações se intensificavam, reivindicando reforma agrária e justiça social. Enquanto muitos proprietários de terra olhavam com desconfiança ou mesmo ódio para esses grupos, Dona Eulália mantinha certa compreensão. Conhecia a pobreza de perto, sabia que não era fácil sobreviver no campo sem recursos, se lembrava de quando, em sua infância, o avô distribuía sacos de farinha a retirantes que batiam à porta. Entretanto, a vida reservaria um encontro inesperado. Em uma manhã fria de inverno, ela avistou ao longe uma fileira de barracas improvisadas erguendo-se em sua pastagem mais distante. Aquela parte da fazenda era pouco produtiva, mas ainda assim lhe pertencia. Sentiu um aperto no peito ao notar o movimento de pessoas, bandeiras vermelhas e tratores enferrujados. Percebeu de imediato que o MST havia entrado em suas terras, pior ainda, se estabelecido sem que ela soubesse.
Não havia cerca alta ou porteira trancada que impedisse um grupo grande e organizado de ocupar um espaço que julgavam ser passível de reforma agrária ou algum tipo de assentamento. Dona Eulália não se abalou à primeira vista. Diferente de outros fazendeiros que corriam para chamar a polícia ou se armavam até os dentes, ela decidiu tentar o diálogo. Em sua mente, havia dois caminhos: buscar a força ou a conversa. Ela escolhera, até então, a conversa. Pegou seu velho jipe que costumava usar para ir à cidade quando necessário e seguiu até o ponto onde avistara os barracos. Ao se aproximar, notou que muitos dos integrantes eram jovens de rostos marcados pelo sol e pela vida dura. Alguns se mostravam assustados ao vê-la aproximar-se, pois imaginavam, em seu preconceito, que todo proprietário de terra era violento ou indiferente. Mas o jeito calmo e firme de Dona Eulália desarmou-os em parte. Ela parou o carro, desceu com passos lentos e foi ao encontro de um dos líderes, um homem de meia idade chamado Roberto, que sustentava um olhar tenso, mas sereno ao mesmo tempo. Ele tinha cicatrizes no rosto, possivelmente de trabalhos braçais ou algum enfrentamento. Eulália cumprimentou-o com um aperto de mão firme, apresentando-se apenas como a dona da terra. Disse que não desejava violência, mas precisava entender o que estavam fazendo em sua fazenda. Roberto, por sua vez, explicou que o movimento estava em marcha, sem ter para onde ir. Escolher aquela área que, segundo eles, estava improdutiva e se encaixava na luta pela reforma agrária. Em seu discurso, falava de fome, ausência de moradia digna e falta de oportunidades para o povo do campo. Eulália ouviu tudo, balançando a cabeça de leve, sem demonstrar concordância ou desagrado. Você está ciente de que esta fazenda não está abandonada? Perguntou Eulália. Eu moro aqui, sozinha, mas tomo conta de tudo. Esse pedaço pode até não ser tão fértil, mas ainda é meu. Sabemos disso, mas não tínhamos opção. Não somos bandidos, respondeu Roberto. Só estamos buscando lugar onde possamos plantar para alimentar nossas famílias. Ela suspirou. Não gostou da invasão, obviamente, mas também não sentia a raiva total daquelas pessoas. Em algum nível, Dona Eulália entendia o que era lutar por um pedaço de chão. Contudo, não podia simplesmente permitir que ficassem, pois isso poderia trazer complicações legais e, acima de tudo, insegurança para todos. Ela também não compartilhava a crença de que quebrar cercas ou se apossar da terra alheia fosse a solução adequada. Ainda assim, lembrou-se de seus tempos em que a disciplina e a hierarquia eram regras sagradas. Aprenderá a avaliar situações sob múltiplos ângulos. Acima de tudo, nunca subestimar o oponente ou agir de maneira precipitada. Ela propôs, de forma quase maternal, que conversasse novamente em outro dia, para que ela tivesse tempo de refletir e eles pudessem organizar melhor suas demandas. Pediu, com calma, que não fizessem destruições ou avançassem além daquele ponto, pois a fazenda toda era sua morada. Roberto, diante daquela postura inesperadamente tranquila, concordou, mas deixou claro que não pretendiam sair de lá tão cedo, pois não tinham outro lugar para ir. Nos dias que se seguiram, as tensões aumentaram. Os vizinhos da região ficaram sabendo da ocupação e passaram a pressionar Dona Eulália para tomar uma atitude drástica. Muitos ligavam ou apareciam em sua porta, orientando-a a chamar a polícia, a expulsar aquele bando de vagabundos imediatamente. Outros, menos exaltados, aconselhavam que ela procurasse o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para regularizar a situação e não ter dores de cabeça futuras. Mas a idosa se manteve firme em sua decisão de lidar com o assunto sem alarmar autoridades. Talvez fosse mais simples para ela resolver tudo sozinha do que enfrentar a burocracia ou a chegada de forças policiais que, na sua experiência pregressa, podia acabar trazendo mais confusão e violência do que solução real. Além disso, no fundo, ela não desejava ver o sangue de ninguém derramado. Sabia quão facilmente uma disputa de terras podia escalar para tiroteios e tragédias.
Ela própria já vira muitas coisas em seu passado no BOPE que preferia não recordar. Embora só tivesse participado de ações no contexto da cidade, sabia como a intervenção armada não resolvia as questões sociais de fundo e deixava sequelas terríveis em todos os envolvidos. Passadas algumas semanas, o movimento na ocupação aumentou. Mais barracos foram erguidos e o clima de insegurança começou a pairar na região. Os poucos empregados de outras fazendas próximas passaram a relatar que viram estranhos andando perto das porteiras e das sedes. Boatos corriam de que alguém do grupo estaria incentivando ações mais radicais, como a depredação de cercas ou mesmo o abate de animais para a subsistência. Apesar dos alertas, Dona Eulália seguiu firme em sua rotina, como se quisesse demonstrar ao MST que continuava ali, forte, sem se deixar intimidar. Ao mesmo tempo, a cada fim de tarde, ela entrava em sua casa, trancava as janelas e orava para que a paz prevalecesse. Uma noite, um grupo menor, insatisfeito com a demora em estabelecer acordos ou com a relutância de Eulália em ceder suas terras, decidiu forçar um confronto. Esperaram a madrugada cair, o nevoeiro tomar conta do pasto, e se dirigiram à casa principal, onde supunham que a velha dormisse sem defesas. A ideia, ao que tudo indicava, era amedrontá-la o suficiente para fazê-la fugir. Os envolvidos, no entanto, não conheciam nada sobre ela, não sabiam de seu passado e muito menos que, apesar da idade, ela ainda guardava alguns instrumentos de autodefesa em seu quarto, relíquias de quem foi treinada para lidar com situações de combate. A porta da sala ruiu com os pontapés. Dona Eulália, acordada pelo barulho, saltou da cama com a agilidade de quem ainda carrega os reflexos de um policial de elite. Em seu quarto, num canto escondido, ela mantinha um revólver antigo, mas bem conservado. Seu coração acelerou, não pelo medo em si, mas pela lembrança de quando, nos seus tempos de BOPE, invadia barracos e favelas na calada da noite. Agora o cenário se invertia de modo cruel. Era ela moradora, e do outro lado havia um grupo pronto para o ataque. Ela agarrou a arma e foi até o corredor que separava os quartos da cozinha. Lá, escutou vozes abafadas pela escuridão. Eram ao menos 4 invasores. Sentiu uma descarga de adrenalina, mas forçou-se a manter a calma. Precisava ter certeza de que não eram crianças ou pessoas inocentes que, por engano, entravam em sua casa. A passos silenciosos, aproximou-se da sala e, por uma fresta, constatou que estavam armados com pedaços de pau e facões. Um deles, mais exaltado, gritava que era hora de botar a velha para correr, quebrar tudo se fosse necessário. Ela respirou fundo. Sabia que aquele era um confronto que tentará evitar a todo custo. Pensou, por alguns segundos, em alertá-los de que estava armada, mas temeu que reagissem violentamente ainda mais do que já estavam. Em frações de segundo, recordou-se de técnicas de mobilização, lembrou-se de instruções antigas sobre gerenciamento de crises refém. Porém, estava só. Conter 4 homens fortes, mais novos em bando, seria uma tarefa extremamente arriscada, quase suicida para alguém de sua idade. Mas também não poderia desistir e deixá-los livres para destruírem tudo ou mesmo lhe fazerem mal. Um ruído de pisadas trouxe sua posição à tona. De repente, uma das tábuas do piso rangeu sob seu pé e os homens se viraram, iluminando o corredor com lanternas improvisadas. O choque ao avistarem a velha brandindo uma arma foi imediato. A expressão deles misturava surpresa e incredulidade. Não imaginavam que ela se prepararia tão depressa ou que, mesmo sendo idosa, apontaria um revólver em sua direção sem tremer. "Saiam daqui!" gritou ela, a voz ainda firme. "Não quero ferir ninguém. Vocês já foram longe demais." Um dos homens avançou, empunhando um pedaço de pau, murmurando que ela não seria capaz de puxar o gatilho. Os demais hesitaram, mas mantinham o olhar agressivo. A tensão no ar era palpável e, em poucos segundos, tudo poderia se transformar numa tragédia. Um deles, acanhado, tentou argumentar,
mas foi interrompido pelo companheiro que estava cego de raiva ou desespero. Larga a arma, velha, ou nós vamos tomar de você. Esbravejou o mais exaltado, que parecia liderar aquele pequeno grupo. Eulália, contudo, não recuou. Seus olhos marejaram ao lembrar de todas as vezes em que, no passado, entrou em casa de gente pobre e indefesa, com a missão de reprimir o crime, mas sem medir o quanto a violência estatal poderia ser cruel. Era como se um filme passasse em sua cabeça. Ela viu companheiros de farda tombarem, viu inocentes se ferirem, viu os efeitos da adrenalina e do medo consumirem mentes e corações. A culpa a corroera por anos. Agora, estava no outro lado da equação, tendo que defender o seu espaço, mas ainda desejando não machucar ninguém. Porém, quando o homem finalmente avançou, com a intenção evidente de atacá-la, ela não teve escolha. Disparou contra a perna dele, apenas uma vez, tentando evitar algo mais grave. O som ecoou pela casa, acordando os pássaros que dormiam nas árvores próximas. O sujeito gritou de dor e caiu ao chão, largando a madeira. Os outros 3 congelaram no lugar, sem acreditar que aquela velha, de cabelos brancos e rosto sulcado, fosse capaz de atirar. Vendo o companheiro sangrando, eles viraram para fugir porta fora, temendo pela própria vida. Eulália recuou alguns passos, trêmula, olhando para o homem ferido e escutando seus gemidos de dor. Ela pensou em ligar para a polícia ou para o SAMU, mas temia que as autoridades chegassem com força total e transformassem toda a fazenda em um cenário de batalha. Ainda assim, não podia abandonar o invasor ferido. Em um ato que misturava coragem e compaixão, a velha largou o revólver sobre uma mesinha e aproximou-se do homem caído, tentando estancar o sangramento na perna. Ele estava atordoado e gemia palavrões, acusando-a de ser cruel. Mas, aos poucos, foi percebendo que ela realmente estava tentando ajudá-lo. Com dificuldade, ela puxou o rapaz para fora de casa e o acomodou na varanda, onde havia mais luz e onde ela guardava um kit de primeiros socorros. Tentando não demonstrar o peso da situação, limpou o ferimento e o enfaixou, pressionando a região para conter o sangramento. O homem, ainda que ressentido, se calou ao perceber o cuidado. Seus olhos se encheram de lágrimas, talvez por dor, ou talvez pela confusão de notar que, apesar de ter lhe dado um tiro, ela não o queria morto. A noite foi longa. Eulália o deixou deitado sobre um colchonete no alpendre e ficou sentada, vigiante, esperando os companheiros dele voltarem com alguma ajuda ou, quem sabe, virem consumar uma vingança. Mas as horas se arrastaram e ninguém apareceu. Ao amanhecer, ela decidiu que o melhor seria levá-lo ao posto de saúde mais próximo da cidade. Não podia simplesmente deixá-lo ali sem atendimento adequado. Com certo esforço, colocou-o no jipe e dirigiu pelos quilômetros de estrada de terra até a zona urbana. No caminho, o homem, que se chamava João, foi se acalmando e trocando poucas palavras, ainda incrédulo com a atitude dela. Quando chegaram ao posto, a enfermeira de plantão se assustou ao ver a idosa ajudando um homem ferido por arma de fogo. Temia que fosse alguma briga violenta de terras ou algo muito pior, pois as notícias de confrontos com o MST se espalhavam rápido. Eulália, com um olhar firme, mas cansado, explicou que ele invadira sua casa e fora baleado em legítima defesa. No entanto, não deu detalhes sobre o caso ou sobre o que pretendia fazer em seguida. Após entregar João aos cuidados da equipe médica, ela voltou para a fazenda, temendo novas retaliações. A notícia do disparo correu feito vento na ocupação. As versões se multiplicavam. Alguns diziam que Dona Eulália era uma megera, que atirara sem piedade. Outros insistiam que João e seu grupo tinham ido longe demais, pois jamais deveriam ter invadido a sede e ameaçado alguém indefeso. Diante da polêmica, Roberto, o líder que havia conversado pacificamente com ela, resolveu tomar providências. Precisava impedir que o movimento fosse associado àquela violência insana, pois o MST carregava bandeiras sociais e políticas, mas não defendia a agressão a idosos.
Ainda mais, ele sentia um misto de culpa por não ter controlado os ânimos dos mais radicais. Roberto decidiu procurar Eulália na fazenda, sozinho, para conversar mais uma vez. Quando chegou, encontrou a idosa cansada, sentada na varanda, acariciando o cachorro que a acompanhava. Notou, nos olhos dela, um pesar profundo. Ela o convidou a sentar. Não havia rancor evidente em sua voz, mas era notório que as últimas horas a haviam abalado. Ele desculpou-se em nome do movimento, afirmou que aquele ataque fora obra de indivíduos descontrolados e que aquela não era a postura oficial do MST. Afirmou também que retiraria de lá os barracos do grupo agressor, pois não poderia compactuar com tamanha brutalidade contra uma senhora. Eulália ouviu em silêncio, os olhos postos num ponto distante, onde o pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados. Então, soltou uma frase que soou carregada de uma dor muito antiga. A gente nunca sai ileso da violência, Roberto. Nem quem atira, nem quem recebe tiro. Eu não queria machucar seu companheiro, mas ele ia me matar se eu não reagisse. Ele assentiu, reconhecendo a verdade daquelas palavras. Eulália, por um momento, cogitou contar a ele sobre seu passado no BOPE, sobre como aquele gatilho a fez relembrar noites mal dormidas, missões que preferia esquecer. Mas se conteve. Talvez não fosse momento e tampouco era relevante. Enquanto conversavam, alguns moradores de fazendas vizinhas começaram a chegar, preocupados, pois sabiam do incidente e temiam pela segurança de todos. Uma tensão pairou no ar, pois muitos eram fazendeiros duros, acostumados a exigir a remoção imediata do MST. Percebendo a iminência de um conflito maior, Roberto decidiu convocar o restante do grupo e propor a retirada voluntária daquelas terras, pelo menos até que a poeira baixasse. Ele não queria transformar o local num palco de guerra, pois isso contrariava os princípios de luta do movimento. Entretanto, uma ala radical interna se negava a partir, alegando que ceder seria admitir derrota e que a terra era deles por direito. Essa facção crescia em influência e ardor, e com a notícia do homem baleado, clamava por vingança. Foi assim que, num fim de tarde, cerca de 20 pessoas avançaram em massa em direção à sede de Dona Eulália. Diferentemente do grupo de João, esses carregavam bandeiras vermelhas, foices, pedaços de pau e outras armas improvisadas, bradando palavras de ordem. O barulho se ouvia de longe. Eulália, dentro de casa, percebera o tumulto e pressentiu que o pior estava por vir. Desnorteada, pensou em buscar a espingarda de caça que guardava no celeiro, mas vacilou. Não queria repetir o que acontecerá na noite anterior, mas a multidão parecia mais irada, com gritos de morte, e ela não sabia se conseguiria contê-los de forma não letal. Roberto e alguns integrantes mais moderados tentavam, em vão, conter o avanço da turba. A certa altura, um jovem encapuzado atirou fogo a um pedaço de pano, jogando na pastagem, ameaçando incendiar toda a propriedade. Se aquilo acontecesse, as chamas se espalhariam rapidamente, pondo em risco não apenas a casa, mas também os barracos do próprio MST. Estava claro que a situação fugia ao controle. Foi nesse momento que Dona Eulália, observando tudo pela janela, tomou uma decisão drástica. Abriu seu guarda-roupa, retirou uma velha farda preta que guardava como lembrança de uma época que tentará deixar para trás. O brasão do BOPE, desbotado, ainda era visível no ombro. Ajoelhou-se ao lado da cama, lembrando de toda a dor que aquele uniforme lhe trazia. Então, vestiu mesmo assim. A sensação do tecido pesado contra a pele enrugada reabriu feridas emocionais. O olhar dela endureceu. Se a paz não viria pelo diálogo, ela precisava, ao menos, impedir a destruição total. Com movimentos decididos, pegou uma granada de gás lacrimogêneo que guardava como relíquia, talvez por apego, talvez por receio de jogá-la fora, e seu revólver. Foi para a varanda, onde o primeiro grupo de invasores já se aproximava, ameaçando jogar tochas contra a casa. O sol se punha rápido e as labaredas começavam a ter um brilho assustador.
O grupo se surpreendeu ao vê-la surgir. Aquela idosa, de pé, usando um uniforme preto antigo, era como a aparição de um fantasma. Alguns chegaram a recuar, incertos sobre o que significava aquilo. Já os mais afoitos riram, achando que era um teatro ridículo de uma velha senil. Com um grito cheio de autoridade, uma autoridade que jazia esquecida em seu peito, ela ordenou: parem agora. Isto aqui não é um circo. Eu fui do BOPE. Vocês não sabem o que estão fazendo. O silêncio se espalhou momentaneamente, enquanto os olhares incrédulos se voltavam para ela. O BOPE era temido por muitos, mesmo fora do Rio de Janeiro, e a mera menção do nome provocava arrepios em quem entendia minimamente do que se tratava. Ainda mais surpreendente era saber que, décadas atrás, aquela mulher havia servido numa unidade tática de elite que poucos conheciam a fundo. A turba se agitou em confusão. Alguns não acreditavam, outros sentiam o estômago revirar, lembrando histórias terríveis de confrontos violentos. Eulália levantou o braço onde segurava a granada de gás lacrimogêneo. Não sabia se funcionaria depois de tantos anos guardada, mas confiava mais nisso do que em disparar a esmo contra uma multidão. Lançou a granada no meio do grupo, e o artefato, por sorte ou infortúnio, ainda estava ativo. Em segundos, uma nuvem espessa de fumaça se espalhou, fazendo as pessoas tossirem e lacrimejarem. O tumulto foi enorme. Gente correndo em todas as direções, batendo em cercas, tropeçando, tentando fugir da irritação nos olhos e na garganta. Ela aproveitou a brecha para avançar e agarrar o jovem que carregava a tocha, derrubando-o no chão. A velha força treinada reapareceu de modo assustador, e o rapaz, atordoado pela fumaça, mal conseguiu reagir. Eulália tomou a tocha e a apagou contra a terra. Então, com o rosto coberto de lágrimas por conta do gás, virou-se para os demais e gritou, a voz embargada pela emoção: chega! Não vão transformar minha casa num inferno. Vocês não têm esse direito. Já bastam as guerras que eu vivi. Já basta o sangue que derramei a vida toda. A cena era dantesca. Homens e mulheres tossindo, alguns tentando ajudar os mais vulneráveis a se afastar. O roçar do vento dissipava a fumaça aos poucos, revelando a imagem daquela idosa envergando o uniforme preto que parecia ter saído de um pesadelo. A fisionomia de Eulália, ensopada de suor e lágrimas, mal se reconhecia. Ela mesma estava horrorizada por ter recorrido àquele expediente. Sentia dores no corpo e o peito arfando por causa do gás. Não sabia por quanto tempo mais aguentaria ficar em pé. Nesse instante, Roberto conseguiu se aproximar, coberto de poeira e com olhar aflito, implorando que parassem. Chamou a todos à razão, dizendo que aquele confronto estava totalmente fora dos princípios do movimento e que eles não iriam conseguir nada, a não ser violência e morte. Muitos ouviram, assustados e ofegantes. Outros ainda protestavam, mas estavam confusos. Então, um silêncio tenso recaiu sobre o terreno. De repente, o rapaz que Dona Eulália derrubara gritou: ela é louca! Atira na gente! E apontou algo na direção dela. A tensão foi ao extremo. O dedo dele tremia em volta de um objeto metálico que mais parecia um canivete, mas, na confusão, podia ser visto como uma arma de fogo por quem estivesse distante. Eulália ergueu o revólver, cautelosa, mas não disparou. Em seu íntimo, algo gritava para ela se acalmar, não repetir o que acontecerá na madrugada. Porém, o rapaz, em surto de pânico, avançou de novo, e ela, reflexivamente, apertou o gatilho. Um estampido mais seco. Ele tombou. O grito ecoou no escuro, e então o tempo pareceu parar. As pessoas correram em pavor. A nuvem de gás já começava a se dissipar, e algumas lanternas de celulares iluminavam o corpo do rapaz no chão, o sangue manchando a terra. Roberto caiu de joelhos ao lado dele, tentando estancar o ferimento, mas logo percebeu que estava além de qualquer socorro. O rapaz morreu em seus braços, vítima de um tiro que Eulália dera em legítima defesa, porém letal.
A velha, tão endurecida por batalhas, deixou o revólver cair no chão. Sentiu as pernas fraquejarem, o coração disparar. Sabia que nada mais seria como antes. Chorou por aquele jovem que, talvez, nunca tivesse recebido qualquer oportunidade digna na vida. Chorou por si, por ter se transformado, mais uma vez, na mulher implacável que fora no passado. O choque final se instalou. Muitos dos integrantes do MST que ainda estavam ali correram para longe. Alguns gritavam de ódio e prometiam vingança, enquanto outros simplesmente se desesperavam, pois não pretendiam que as coisas chegassem a tanto. Em meio ao caos, Eulália permaneceu imóvel, encarando o céu noturno. Parecia que o tempo se partirá em duas metades, o antes e o depois. O gato de estimação dela, assustado, roçava-se em suas pernas, tentando entender por que a dona estava tão transtornada. Pouco depois, a polícia finalmente chegaria, avisada pelos fazendeiros vizinhos e pelos próprios integrantes do MST que fugiam do local. Encontrariam o cenário de uma tragédia, a sede da fazenda revirada, resto de fumaça, um corpo estendido e uma idosa ex-militar em estado de choque, abraçada ao uniforme antigo, sem conseguir pronunciar palavra. A comoção tomou conta de todos que testemunharam aquela cena. Afinal, ninguém jamais imaginara que por trás daquela mulher de aparência frágil havia uma história de dor e combate, e muito menos esperavam que uma invasão culminasse em morte. A notícia se espalhou rápido pelos canais de TV, jornais e redes sociais. Fazendeira idosa, veterana do BOPE, atira em membro do MST e provoca tragédia. Uns a consideraram uma heroína que defendeu sua propriedade, outros a apontaram como assassina que agiu com violência desmedida. Contudo, aqueles que estavam lá, que sentiram o cheiro de pólvora e presenciaram o desespero dela, sabiam que não havia vencedores naquela história. O fim fora chocante, triste, sobretudo, revelador de como as injustiças sociais e a falta de diálogo podem cobrar um preço alto demais, que recai sobre todos os envolvidos, sem distinção de lado. Quando finalmente a ambulância levou o corpo do jovem, Dona Eulália foi conduzida pela polícia para prestar esclarecimentos. Seguiu calada, com o olhar perdido. Em seu íntimo, talvez desejasse apenas voltar atrás no tempo, consertar o que nunca deveria ter acontecido. Porém, assim como em seus dias no BOPE, ela viu mais uma vez a vida se esvair diante de seus olhos. E, dessa vez, não havia como fugir dos fantasmas que a perseguiriam até o fim de seus dias.